Escorpião, aqui tá pedindo para você não ter vergonha de ser quem você é. Não interessa o quanto estejam te julgando, tá? Não interessa o quanto estejam te julgando. Independente de onde essa vitória venha influenciar ou reverberar, independente de onde essa vitória reverbere, ela começa com você sendo livre, sendo quem você é, vivendo para se satisfazer. Só que aqui com o 2 de espadas está pedindo simplesmente para você se decidir se você vai ficar nesse grupo ou não, e não simplesmente para você ficar nessa coisa de julgamento, porque tá pedindo aqui, se você for ficar, aceite, porque esse grupo é assim. E perceba que em você também tem luz e tem sombras. Em você também tem coisas erradas e coisas boas. Olá, Escorpião, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal e geral aqui para o signo de vocês. Na descrição tem tudo o que vocês precisam saber para ter o melhor entendimento sobre tudo que vai sair aqui. E tem também a chave Pix, caso vocês sintam de realizar alguma contribuição para o canal. Agradeço desde já, ajuda bastante aqui desse lado. Deixem um comentário, um like, um hype, compartilhe se possível, pois tudo isso são contribuições que ajudam aqui no nosso crescimento e que também ajudam a continuidade desse trabalho. Então vamos lá. Laroye Exu Exu Amojubá, Laroye Pombagira Pombagira Amojubá, salve suas forças. Om Namah Shivaya. Acredite no impossível. Ajustamentos são necessários. É tempo para liberar a negatividade. Escorpião, eu tenho uma impressão aqui de algum tipo de trabalho em conjunto que a espiritualidade está fazendo com você, mas talvez você não esteja nem percebendo, tá? Aqui na tua mão, o que cabe a você dentro desse trabalho é liberar o que está negativo dentro de você, para que isso não te influencie mais, para que isso não gere mais problemas internos para você. E esse é o ajustamento necessário aqui. Você tem que, de alguma forma, soltar algo que está negativo dentro de você, seja uma raiva, seja uma revolta. E soltar pode ser também aqui, esse liberar pode ser também um redirecionar dessa energia. Por exemplo, quando uma pessoa está com raiva, com uma revolta, e ela vai correr, ela vai malhar, ela vai fazer boxe, ela vai expressar isso através de uma pintura, de uma arte, ou vai dar uma volta num parque, entende? Ou criar um momento para si, para você se aliviar, ou até através de práticas espirituais mesmo, de liberação de energia, e cada um tem uma forma de fazer isso, não existe uma regra, existem diversos modos diferentes aí. Digitem como se limpar de energias negativas internas, sabe? Banhos de purificação de ervas ajudam muito também. Então pede para você trabalhar no máximo que você puder em liberar coisas negativas que podem estar dentro de você. Por quê? A espiritualidade vai fazer a outra parte do trabalho, fazendo aquilo que parece impossível, mas você quer. É como se tivesse uma intervenção divina aqui, que para você, você julga que não vai acontecer, ou não tem esperanças mais que aconteça. Eu não sei o que te deixou com negatividade dentro de si mesmo, a ponto de você ter que fazer esse ajustamento de liberar, tirar isso de dentro de você, né? De algum modo. Mas que tem algo divino para acontecer, tem. Por mais que você tenha perdido as esperanças aqui em alguma coisa, seja numa justiça, seja na recuperação de algo, ou seja em uma cura, acredite no impossível como está aqui, tá? Tem uma intervenção divina para acontecer.
Aqui tem, eu tô sentindo essa energia. Ou vocês perderam alguma coisa. Se não perderam, foi tirado de você. Se não perdeu e não foi tirado, tem alguma situação de injustiça. O que você precisa vai acontecer aqui. Por mais que pareça improvável, por mais que você não perceba como, a espiritualidade vai agir fazendo o que tem que fazer. Cabe a você agora se limpar, liberar raivas, rancores, qualquer coisa negativa que tiver ficado dentro de você. Bom, vamos para o tarô. Temos aqui um 10 de copas. O diabo. Dois de espadas. Gente, tem uma... As mensagens de vocês, meu Deus do céu, são desafiadoras, né? Nem todas, mas tem umas leituras de vocês que pega pra tocar nos pontos assim bem... É porque tem coisa que a gente tem que tomar cuidado em passar, gente, tá? Tem alguns tipos de coisas que não são pra maioria, né? E às vezes vem algumas coisas em vocês assim... Escorpião, é o seguinte, aqui tá colocando que você sentiu uma atração em um passado recente aí para estar entre algumas pessoas com 10 de copas, né? Esse diabo, ele tá mais como uma atração, tá? Você pode ter se sentido atraído ou atraída aí a lidar com algumas pessoas. Só que, pelo que eu entendo, o lidar com essas pessoas é uma coisa meio assim... que pode trazer algum tipo de conflito para você. Porque tem pessoas nesse meio que você gosta, tem pessoas que você não gosta, algumas pessoas você consegue perceber essas pessoas como boas, outras como pessoas ruins. Só que aqui com o 2 de espadas está pedindo simplesmente para você se decidir se você vai ficar nesse grupo ou não, e não simplesmente para você... ficar nessa coisa de julgamento, porque tá pedindo aqui, se você for ficar, aceite, que esse grupo é assim. E perceba que em você também tem luz e tem sombras. Em você também tem coisas erradas e coisas boas. Você não é um ser perfeito, iluminado. Se você fosse iluminado, nem nesse plano você estaria. Esse plano não é feito para seres iluminados. É feito para seres que estão se corrigindo, estão num trabalho evolutivo para se alinhar com uma caminhada superior que ainda não é a iluminação suprema, que não se faz aqui, né? E basicamente está pedindo para você entender isso daqui. Que tudo que você enxerga de negativo no outro e de positivo também tem dentro de você. Você consegue identificar alguma coisa fora porque você conhece aquilo dentro de você. Entende? Se você percebe, por exemplo, um aspecto de falsidade, é porque você sabe como a falsidade funciona. Se você sabe como a falsidade funciona, então você também tem um aspecto de falsidade. O que não é problema, todo mundo tem. O problema é se você usa isso de forma errada, de forma injusta. Porque tem vezes que a falsidade é necessária para você não dar acesso a alguém que é pilantra. Entende?
Mas qualquer coisa que você vê e consegue reconhecer no outro, você reconhece porque você conhece aquilo em si mesmo, em algum nível que seja. Entende? É uma coisa meio que assim, o que te incomoda no outro é aquilo que está mal trabalhado em você. Entende? E esse 2 de espadas aqui está colocando que nessa situação, onde você vê uma pessoa como ruim, outra como boa, e você fica nessa coisa de... Sabe, é como se você ficasse... Você gosta de estar entre essas pessoas, mas ao mesmo tempo que você gosta de estar entre essas pessoas, quando você percebe o quanto existe de densidade, você meio fica atormentada. Aí você fica nessa indecisão, nessa bagunça dentro de você e não se move a tomar uma atitude. Mas aqui não tem a atitude certa ou errada. A atitude que tem é a seguinte: você tem que decidir logo o que você quer. Se você quiser ficar nesse grupo, entenda. Essas pessoas têm defeitos, você também. Se você não quiser ficar nesse grupo, entenda. Você tem direito de sair e não fazer mais parte disso. Mas entenda que ainda assim, você também tem luz e tem sombras. Entende? Você vê que a liberdade aqui está sendo representada por um pássaro que tem tem o branco e o preto em si. Aqui nós temos o branco e o preto separado, as cores. Aqui esse pássaro ele une em si mesmo o branco e o preto. O pássaro é o símbolo da liberdade. Ou seja, você se torna mais livre ainda quando você deixa de julgar, quando você deixa de se julgar, quando você entende que tudo que existe em você é necessário e não se julga por ser como é. Apenas aprende a administrar os seus potenciais, as suas características, os seus traços de uma forma adequada ao momento em que você está, à situação em que você está. É meio que um trabalho aqui de aceitação de sombras. Aceitação de sombras, administração de sombras, sabendo lidar com tudo isso. Você tem sombra, todo mundo tem sombra, todo mundo, ninguém está livre disso. Ninguém está livre disso, tá, gente? Ninguém está livre disso. A questão é como você lida com essas sombras. É você saber lidar com essas sombras, respeitando o meio em que você está, o ambiente em que você está, as leis que estão ao teu entorno. Ter sombras em si não é um problema, tem um lado sombrio. O problema é como você administra e lida com isso. Nossa, gente do céu. Princesa, eu acho que nessa hora metade das pessoas começaram a ver o vídeo e deve ter saído. Princesa de paus. Rainha de paus. Seis de paus. Escorpião, aqui tá pedindo para você não ter vergonha de ser quem você é. Não interessa o quanto estejam te julgando, tá? Não interessa o quanto estejam te julgando. Porque tem um estado de rainha de paus aqui. E essas duas situações aqui são vocês, tá? É você. Tem uma rainha de paus, só que essa rainha de paus, ela tá mais aqui mostrando um potencial de extremo poder. Um potencial de extremo poder, autoridade sobre si mesmo, sobre si mesma. Um potencial de magnetismo, só que tem muita sensualidade no meio disso. Tem um poder provocante aqui. Eu tô falando com escorpianos que tem um poder provocante. Esse poder de vocês, ele exala, ele impressiona. Vocês passam pelos lugares e deixam as pessoas meio... dá um impacto, sabe, olhar pra vocês. Só que com a princesa de paus, é como se a princesa de paus que leva nessa configuração aqui para esses seis de paus, é como se o que vai te trazer uma vitória aqui, escorpião, é realmente você viver
a sua liberdade sendo quem você é. Eu vou dar uma dica para vocês. Tá ferindo a lei? Não, faça o que você quiser. É isso. É esse o caminho de alguma vitória para vocês. Tá ferindo a lei? Não. Então faça o que você quiser. Aqui, eu não posso falar faça o que você quiser, do jeito que você quiser, porque a gente vive num país com leis. E Princesa de Paus é a carta do vandalismo, tá? Quando vai levar para o lado negativo. Então não posso colocar aqui. Mas entenda que você chega numa vitória aqui, mas o caminho dessa vitória é uma rainha de paus e uma princesa de paus. Isso daqui é basicamente o seguinte: Escorpião, viva de acordo com aquilo que te dê prazer e satisfação. Não interessa quem gosta ou não. De novo, a sua vitória, o caminho da tua vitória é você viver em nome do seu prazer e da sua autossatisfação. Não interessa quem vai gostar ou não. Aí, o porquê isso é uma vitória para vocês está ligado à particularidade da vida de vocês. Pode ser que eu esteja falando com escorpianos aqui que vocês foram muito oprimidos ou estão muito oprimidos na vida em alguma situação, e é na hora que você decide acumular, sabe, fazer explodir para fora toda essa coragem de viver em ser quem é que essa opressão acaba e você conquista um estado de espírito de liberdade que é vitorioso para você. Mas essa vitória pode ser uma coisa concreta também, tá? Essa vitória ela vem muito a nível interno aqui, porque temos cartas de paus, que fala do teu estado interno, estado de espírito, a tua vitalidade, e também, 6 de paus também. Mas entenda, independente de onde essa vitória venha influenciar ou reverberar, independente de onde essa vitória reverbere, ela começa com você sendo livre, sendo quem você é, vivendo para se satisfazer. Vivendo de acordo com aquilo que te dá prazer, de acordo com a tua verdade real. Apenas respeitem as leis dentro disso. Então, se você não estiver ferindo lei nenhuma, faça exatamente aquilo que você quiser. Enfim, vocês que vão entender porque isso te leva à vitória. Cavaleiro de Espadas. Rei de Copas. A Imperatriz. Cavaleiro de Espadas não, Cavaleiro de Copas, tá, gente? Cavaleiro de Copas. Ah, tá. Príncipe de Espadas, Cavaleiro de Copas, a Imperatriz, tá. Rei de Copas. Rei de Copas. Bom, Escorpião, é o seguinte, aqui a gente tem a ideia de alguém que aparece na tua vida. Eu percebo essa pessoa como uma pessoa nova. E assim, sendo um rei de copas, tá? Essa pessoa ela é um rei de copas. Esse cavaleiro de espadas aqui tá me trazendo mais uma questão de como ela se sente ao te ver. É como se uma pessoa fosse aparecer aqui na tua vida e isso vai acontecer. E a pessoa vai ficar toda desbaratinada. Tanto porque essas cartas anteriores já indicam muito magnetismo da tua parte. Rainha de paus, princesa de paus, 6 de paus. Já indicam muito magnetismo. Vai aparecer alguém aqui na tua vida que vai ficar assim... A pessoa vai ficar bagunçada quando te ver. De tanto que a tua energia, o teu magnetismo toca e influencia essa pessoa. Tende a ser um homem, tá? Pra maioria.
É basicamente assim, a pessoa vai ficar apaixonada, mas não só apaixonada, perdidinha da cabeça, tá? Só que isso vai dar na Imperatriz. De algum modo, essa pessoa vai expressar isso que sente por você. O próprio Cavaleiro de Espadas é a comunicação, é o movimento da comunicação. Só que com a Imperatriz, gente, tem tudo para dar certo. É uma relação que tem como prosperar, tem como o amor ser vivido. Existem aqui condições materiais, se não dessa pessoa, da sua parte, ou dos dois se unindo junto para que a relação seja vivida em estado de prosperidade. E isso daqui, simplesmente, para mim, é uma pessoa que vai ficar perdida por você e vai demonstrar isso e vai dar super certo. Então, é uma pessoa que vai ficar perdida por você num bom sentido, tipo, muito apaixonada e que vai fazer seu gosto, claro. Eu percebo que vai rolar química da tua parte também, tá? Bom, Escorpião, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.